E só me apresentando também, gente, meu nome é Hugo Leal, eu sou agente de imigração registrado aqui da Tagarela há um bom tempo já, né? Eu trabalhava, antes de começar aqui na Tagarela, eu trabalhava no departamento de imigração, avaliando visto de estudantes, e quando me mudei para a Austrália, eu comecei a trabalhar ajudando as pessoas a tentarem os vistos aqui na Austrália. E aqui na Tagarela já estou há 7 anos, e há 5 anos como agente de imigração, e a gente está no nosso escritório de Sydney e a gente auxilia vocês em todos os tipos de visto, exceto o visto de estudante, né? Porque o visto de estudante é feito pela Tagarela Intercâmbios com todo o suporte de todos nós. Mas quando você quer seguir ali para um outro tipo de visto, um visto de postgraduate, depois de um mestrado, alguma coisa assim, a gente vai estar sempre aqui à disposição. Maravilha, eu acho que está dando certo. Gente, a Marcela ela vai tentar conectar aqui pelo computador, mas a gente já pode iniciar para não atrasar tanto, tá? Mas, beleza. Bom, agradeço a presença de todo mundo aqui. Como eu disse, eu já reconheci alguns nomes dos nossos clientes, então eu sei que tem a galera aqui na Austrália, boa noite para quem está na Austrália. Se tiver alguém que está no Brasil também, bom dia, o dia está começando por aí. E é um prazer sempre recebê-los. A gente organizou esse webinar com muito carinho para poder explicar como funcionam as coisas aqui na Austrália, porque a gente sabe que se tem uma coisa que tira o sono da gente aqui na Austrália, é o nosso futuro, né? A gente sabe que o jogo mudou, as renovações de vistos não são tão automáticas, vamos dizer assim, como eram antigamente, né? Os processos são analisados de forma bem criteriosa hoje, e a nossa missão é mostrar como o ensino superior deixou de ser apenas um curso que vai só te manter aqui na Austrália, mas passou a ser uma ferramenta de segurança também para quem quer ter uma aplicação de visto de sucesso e uma estratégia para a imigração também. Hoje eu estou aqui com o Hugo, que já se apresentou para vocês, o nosso agente de imigração da Tagarela Migration, ele faz parte da nossa equipe em Sydney. Também estou aqui com a Marcela, que está tentando conectar direitinho o microfone, mas a Marcela da KBS e a Aline Almeida, também aqui da KBS, que trabalham, né, na Kaplan Business School e vão trazer mais informações para a gente. E temos a Paula, que é um estudante da Kaplan Business School, para contar um pouquinho da experiência dela na instituição. Bom, antes da gente começar, eu só queria explicar brevemente para vocês a história da Tagarela, porque tudo começou com um blog lá em 2013. A Nina, que é a nossa diretora e fundadora, ela veio para a Austrália com o visto de estudante e ela compartilhava nesse blog as dores e as delícias de ser imigrante, né? Lá em 2013, as redes sociais estavam começando a ganhar atração, né? A gente não via tanto conteúdo assim sobre a Austrália, e aí ela compartilhava muita informação valiosa, né? O blog cresceu muito. Hoje nós somos uma agência completa que podemos auxiliar vocês com intercâmbio aqui na Austrália para os mais diversos programas. Hoje a gente vai falar especificamente do ensino superior, mas a gente consegue te auxiliar com curso de inglês, curso vocacional aqui também e em vários outros lugares do mundo, tá? Mas apesar da gente ter crescido muito enquanto agência, hoje estamos presentes aqui na Austrália, temos escritórios no Brasil, também temos escritório na Europa, em Portugal, a nossa essência continua a mesma, né? A gente continua prezando pelo suporte humano e pelo planejamento responsável. A gente não está aqui só para vender um curso e acabou. A gente está aqui para te ajudar a construir uma vida, principalmente quem pensa em ficar aqui na Austrália. E aí agora eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do cenário atual. Muitos estudantes já sabem, né? Se vocês estão aqui na Austrália como vice estudante, principalmente se já são clientes da Tagarela, vocês já sabem que a era de ganhar tempo aqui na Austrália, né? Da gente ficar pulando de VET em VET, acabou, não é mais assim. O Department of Home Affairs agora está muito mais rigoroso com as análises dos vistos, né? Então, hoje, se você não mostra uma progressão acadêmica real, você corre o risco de ter o visto recusado por falta de integridade, né? Então, fazer um Higher Education hoje é um recado para o governo também de que você é um estudante genuíno e está investindo na sua carreira.
Além disso, os cursos de Higher Education também têm prioridade na análise do processo. O Hugo até pode trazer isso para a gente mais detalhadamente, né, Hugo? Quando os vistos aqui demoram muito para serem analisados, né? Mas Higher Education acaba tendo prioridade na análise. Exatamente. Geralmente, o visto de estudante, né, quando é para VET, o departamento analisa em diferente setor ali, um outro escritório que tende a ter um processamento bem mais longo, né? E vistos de higher education, para você fazer um mestrado, um bacharel, um PhD, é analisado pelo setor de higher education do departamento, que tende a ter um peso bem mais alto nos cursos, assim, que tende a ter um processamento mais rápido também. Eu acho que agora a Aline conseguiu conectar. Excelente. Exato. E a Marcela também. Oi, Mar. Agora estamos te vendo. Olá, pessoal. Mil perdões. Conseguem me ouvir? Conseguimos. Perfeitamente. Ótimo. Ótimo. Bom, então, continuando, né, nesse cenário que a gente está vivendo atualmente, o Higher Education deixou de ser um gasto, né? Ele realmente é um investimento na sua carreira e no caminho para a residência permanente aqui na Austrália. E aí, a gente tem algumas. Eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso, mas eu já queria dizer que o Higher Education também é uma estratégia de ouro para casais, porque a gente sabe que o que acaba limitando muito, às vezes, a gente conseguir oportunidades profissionais aqui na Austrália é a questão da limitação das horas de trabalho que o visto de estudante tem. Então, quando a gente fala, né, para a empresa que a gente só pode trabalhar 48 horas por quinzena, que a gente ainda não tem o full working rights, acaba que é um empecilho para a gente realmente, às vezes, ingressar na área que a gente já atuava no Brasil ou conseguir um emprego aqui na Austrália, fora, né, as áreas que mais empregam os estudantes. Então, o Master é uma excelente estratégia para casais, porque quando um está estudando, o outro vai ter a permissão para trabalhar full time. Isso é ótimo. Inclusive, depois a Paula vai contar um pouquinho mais sobre isso, porque a Paula é casada aqui na Austrália e o esposo dela, né, como ela é estudante de um mestrado na KBS, o esposo dela pode trabalhar full time. Isso é ótimo, né? Porque enquanto um está estudando, o outro está trabalhando ali full time, e aí pode ser até que surja uma proposta de sponsor, ou que esse partner, né, que está trabalhando consiga se qualificar para um skilled visa, por exemplo, tá? Então, essa é uma estratégia de ouro para casais, eu acho que super vale a pena. E aí, agora eu vou passar a palavra para o nosso agente de imigração, o Hugo, que ele vai explicar para vocês os detalhes de todo esse processo e como o Higher Education é um caminho para a residência permanente aqui na Austrália. Excelente. Maravilha. Obrigado, Isa. Então, gente, só falando novamente, eu sou o Hugo Leal, agente de imigração registrado da Tagarela, e eu vou falar para vocês um pouquinho, né, como o curso de Higher Education pode fazer uma diferença na sua estratégia, mas também explicando as estratégias possíveis depois de um Higher Education, né. E é muito importante, né? Eu vi que vocês já estão fazendo algumas perguntas mais específicas aqui. Eu vou fazer uma apresentação de uma maneira um pouco geral da parte de Higher Education e depois, no final, a gente vai abrir um pouquinho para as perguntas mais específicas que vocês colocarem aqui para a gente, tá, gente? Então, eu sempre gosto de começar uma apresentação, desculpa, mostrando esse quadro, quais são os tipos de vistos mais comuns para vocês ficarem aqui na Austrália, né? A gente divide ali esses vistos de porta de entrada, que são os vistos, geralmente, que as pessoas vêm para a Austrália, primeiramente, né, que normalmente é o visto estudante, Working Holiday Visa ou Visitor Visa. Visto de estudante para brasileiro é o mais comum, até porque o Working Holiday Visa para brasileiro tem só 500 vagas por ano e tem um limite de idade de 30 anos, então deixa todo o processo um pouco mais complicado. Visitor Visa já foi um caminho ideal, mas um pouco melhor. Hoje em dia, não tanto, porque hoje, se você vem com Visitor Visa para a Austrália, você não consegue renovar esse visto para um visto estudante depois, além de você não ter direito de trabalho, né, para tentar um sponsor. Então, não é o mais indicado. Mas o visto de estudante continua sendo um dos melhores, e aí que vem a situação de você poder pegar esse visto de estudante, seja primeiro para estudar inglês e depois fazer a transição ali para um curso melhor, seja um VET, mas principalmente um Higher Education, né? E depois a gente vai para os vistos intermediários. Quais são esses vistos intermediários? Talvez um novo visto estudante, se você escolhe fazer ali um mestrado ou uma pós, de alguma forma, mas o que a gente tenta ali sempre indicar é ter uma estratégia de estudo em que você possa ter o Graduate Visa, o visto 485, né? Porque é a hora que a maioria das vezes ali, né, você vai ter a diferença no mercado de trabalho, podendo trabalhar full time.
e isso a gente sabe, quem está aqui na Austrália no visto estudante com a permissão de trabalho ali somente part-time, sabe a diferença que isso faz na hora que você vai buscar emprego, né? Muitas vezes você nem consegue uma entrevista por causa do tipo de visto que você tem, tá? Então, ter esse incentivo do Graduate Visa no final faz toda a diferença. E muitas vezes a gente olha ali um Higher Education, que é um curso caro, às vezes, de 2 anos, mas, assim, a gente tem que pensar na estratégia mais de longo prazo, né? Se você está pegando ali um mestrado de 2 anos, no geral, você vai conseguir ali depois um Graduate Visa de 3 anos, né? De 2 ou 3 anos, dependendo do tipo de curso. E se você dividir todo aquele valor investido ao longo desse processo e as chances que você vai ter ali para implementar uma estratégia de migração é muito importante. Então, o Graduate Visa é realmente algo essencial, tá? E depois disso, a gente tem ali os caminhos de fato para a residência permanente, né? Que muitas vezes a gente utiliza ali do Graduate Visa para poder atingir um desses caminhos. Os principais caminhos, Family Visa, se você ao longo desse período entrou no relacionamento com uma pessoa aqui na Austrália, mas os principais mesmo, principalmente se você está em família, é tentar um visto de sponsor, né, aqui na Austrália, que realmente ficou um pouco mais fácil nos últimos 2 anos aí com as notificações do departamento, que a gente vai entrar nesses detalhes, e também os caminhos de skilled visas, que é o caminho independente. Você não vai depender de um sponsor nem de ninguém, vai depender somente de um convite do governo australiano, que tem sido mais fácil para algumas áreas, mas não tanto para as outras nos últimos 3 anos, mas a gente vai entrar nesses detalhes, tá? Então, é muito bom ter essa ideia aí desses 3 grupos de vistos, e quais são os caminhos disponíveis para residência permanente depois, e como o Higher Education se encaixa aí nessa estratégia de vocês, tá? Pode passar, Lisa, para o próximo, por favor? Eu acho que eu consigo. Não, Já não sei. passei. Tá, obrigado, Lisa. Então, falando agora do Graduate Visa, que geralmente é a estratégia principal das pessoas quando está tentando fazer um curso de Higher Education. O mestrado que você faz aqui na Austrália, um bacharel, né? Se você está fazendo um bacharel de 3 anos ou um mestrado by coursework, que geralmente são os mestrados que a Kaplan também vai ali oferecer, você vai conseguir ter um Graduate Visa de 24 meses, né? De 2 anos depois disso, né? Já foi melhor esses Graduate Visas durante ali o Covid, o departamento estava dando ali, em alguns casos, até 5 anos, né? Bons tempos, não está tendo isso mais, agora a gente está tendo ali um período de 2 anos, se for um mestrado by coursework, mas a gente vai ter aí a opção de vocês terem esse visto com permissão de trabalho full-time, que é a hora de você conseguir ali negociar um visto de sponsor, seja um 482, ou até mesmo um visto de sponsor direto na residência permanente, 86, ou tentar ali fazer seus skills assessments para tentar o programa de Skilled Visa. Tá? E aí, qual que é o requisito principal do Graduate Visa? Primeiramente, ter concluído um curso elegível aqui para a Austrália, tá? E esses cursos elegíveis que eles vão falar, se for Higher Education, é ou bacharel, ou mestrado, ou um PhD, tá? E aí o pessoal pergunta, posso fazer um Graduate Certificate, um Graduate Diploma? O departamento está sendo um pouco mais restrito com esse tipo de curso. Por via de regra, você não consegue um Graduate Visa com um Graduate Certificate ou Graduate Diploma, a não ser que esse Graduate Diploma que você fez, ele vem de um bacharel que você fez aqui na Austrália. Então, se você faz um bacharel e depois vai fazer um Graduate Diploma relacionado àquele bacharel, você vai conseguir aplicar para um Graduate Visa no final. Agora, se você vai fazer um Graduate Diploma somente, né, e depois quer emendar talvez em um novo Graduate Diploma, infelizmente não vai ser possível. Ou se você fez um mestrado e quer fazer um Graduate Diploma depois, às vezes o pessoal decai ali, também não vai ser possível. Mas agora, se você faz um Graduate Diploma e depois você quer emendar aquilo num mestrado, e esse mestrado for um nested, for um package com aquele Graduate Diploma, e o total daquele tempo, do período que você fez esses 2 cursos, é superior a 92 semanas, ou feito em 16 meses também, aí sim você vai estar elegível para o Graduate Visa. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado quando a estratégia que você está tentando para o Graduate Visa envolve um Graduate Diploma, mas por via de regra, se esse mestrado, esse master que você está fazendo, né, tem pelo menos 92 semanas, você vai estar elegível ali ao Graduate Visa. Temos que estar cientes também e bem atentos à questão da idade, tá? Se o mestrado for de coursework, ou seja, aquele mestrado mais relacionado ao lato sensu no Brasil, tá? Você precisa terminar esse mestrado antes de completar 36 anos. O limite de idade é 35 anos, mas você pode ter 35 anos no momento da aplicação, tá? Então, se você está ali com o COI já se programando para matricular em um mestrado, tá?
avalie muito bem essa questão de quando você vai terminar esse curso. Se você já está ali próximo de completar esses 36 anos, tem que ver certinho quando que vai terminar esse curso e quando que você vai conseguir o certificado daquele curso, porque você só vai conseguir fazer essa aplicação até o dia anterior que você completou 36 anos, se você também já cumprir com os outros requisitos, como teste de inglês e outras coisas, tá? Sobre o teste de inglês, o departamento ele aumentou um pouco o requisito do teste de inglês para o Graduate Visa. No IELTS, a gente usa o IELTS como referência, o IELTS vai de 0 a 9, agora está precisando de 5, 6,5 no IELTS. Se a gente pegar o PTE, que é o favorito de muitas pessoas aqui na Austrália, né, o departamento também aumentou o PTE. O PTE hoje, só para te dar uma ideia, o PTE vai de 0 a 90, você precisa tirar um mínimo de 55, tá? E essa prova de inglês, gente, precisa ter sido feita nos últimos 12 meses antes da aplicação do visto. Para qualquer outro visto, o departamento vai aceitar uma prova feita nos últimos 3 anos, mas não para esse processo, tá? Para o 485, especificamente, tem que ter sido feita nos últimos 12 meses, tá? Então, concluir um curso ali relevante, de pelo menos 2 anos, seja um bacharel ou um mestrado, ter pelo menos ali não concluído 36 anos, tá? Com 35 anos pode, e ter feito essa prova de inglês. Isso é o principal para você estar elegível ali para o 485. E aí, quando você está nesse 485, usa aquele tempo de uma maneira bem estratégica para você conseguir ali um visto de sponsor ou um skilled visa. Tem uma questão, se você faz um mestrado, por exemplo, um curso superior, um bacharel, um mestrado em uma área regional, tá? E você morou ao longo daquele primeiro 485, ali em área regional também, o departamento vai permitir que você renove o seu 485 para um tempo adicional. E vai depender da área regional que você morou. Pode ser 1 ano a mais ou pelo menos 2 anos a mais, tá? Dependendo da área regional. Isso é um incentivo muito bom. Se você está pensando hoje, né? Se você está em Sydney, querendo melhorar suas chances para conseguir residência permanente, às vezes vale a pena cogitar fazer esse mestrado numa área regional, vai ali. O que é área regional para fins de imigração, tá, gente? É qualquer cidade aqui na Austrália, exceto Sydney, Melbourne e Brisbane, tá? Então, se você está indo ali para Adelaide, que é uma cidade grande, capital, é área regional. Se você está pensando em ir para, por exemplo, Perth, a mesma coisa. Ou Gold Coast, né, que também é uma cidade ali bem próxima de Brisbane, mas é considerada área regional, você vai ter alguns incentivos, tá? E claro também que vai ter outros incentivos para o programa de Skilled Visa, que vai te dar mais pontos e tudo mais, tá? Então, para resumir, né, qualquer um desses cursos superiores, bacharel e mestrado, né, graduate diplomas com ressalva, se for package com mestrado, você vai conseguir o grande incentivo do Graduate Visa. Tem uma questão que o departamento pegou a gente de surpresa nesse último mês, né, que uma surpresinha que ele dobrou o preço do Graduate Visa, infelizmente. O Graduate Visa para o principal tinha um valor de $2.300, agora tem um valor de $4.600, tá? Tá quase um preço de um visto permanente, apesar de não ser um visto permanente, né? Isso foi ali algo muito inesperado, no momento em que ninguém aguardava um aumento de preço ali do departamento, mas ainda assim é um visto muito ali estratégico para a sua a tentativa de conseguir uma residência permanente aqui na Austrália. Tá? Apesar de ter um preço bem mais alto agora, ainda vale a pena, sim, fazer um mestrado pensando no Graduate Visa, porque é a hora em que você vai ter uma qualificação australiana, né, e você vai ter a permissão de trabalho full-time depois disso, ali de igual para igual para outra pessoa que está no mercado de trabalho aqui na Austrália, com chances ali de conseguir um sponsor, um skilled visa depois disso, tá? Beleza, beleza. Pode passar isso para o próximo, por favor? Eu vou acompanhando conforme você vai falando e aí eu já vou passando. Pode ficar tranquilo. Tá? Beleza, beleza. Então, a gente está com essa opção do 485, eu acho que não mudou isso, então, só passando, acho que o próximo já não é o 485. Employer Sponsored Visa. Agora a gente vai falar sobre os vistos de trabalho. Beleza, então, vocês querem falar mais alguma coisa sobre o 485, meninas, antes, ou alguma coisa nesse sentido? Antes da gente começar a usar a estratégia do 485 para tentar um visto sponsor? Tá, beleza. Então, assim, gente, o 485, como eu falei, você vai ter ali permissão de trabalho full-time, e aí a gente precisa focar nas estratégias para residência permanente, porque apesar de ser um visto muito importante, ainda é um visto temporário, tá?
Então, uma das principais estratégias hoje para você conseguir ali durante o 485 é convencer o seu empregador a te dar um visto de sponsor. E de visto de sponsor, a gente está falando ali principalmente de dois vistos principais, que é o visto 482, visto temporário de pelo menos 4 anos, e depois de 2 anos nesse visto, você consegue fazer a transição para residência permanente, com o suporte do seu empregador, ou se você já tem muito tempo de experiência, 3 anos de experiência full-time, desde que você concluiu a qualificação relevante, e você também tem skills assessments na sua ocupação, não tem por que tentar o 482, né? Você pode ir direto ali para o visto 186 Direct Entry, claro, contando que a sua ocupação esteja na lista. Mas saiba que, tanto para o 186 quanto para o 482, a lista de ocupação, desde a reforma que o departamento fez em dezembro de 24, ficou muito abrangente. Tá? A nova lista, que é a Core Skills Occupation List, gente, vocês vão ver ali muitas ocupações que antes eram imagináveis. Tá? Por exemplo, tá? Você tem ali ocupações como Retail Manager, se você é gerente de loja, você vai ter uma opção de um Vice Sponsor, Office Manager. Claro, tem todas as outras ocupações que já estavam tradicionalmente ali na lista, ocupações na área de construção, ocupação na área de saúde e educação, tá? Mas dê uma olhada nessa lista, porque muitas vezes pode ali encaixar alguma ocupação que pode estar relacionada ao que você está fazendo. E muitas vezes essa relação não é óbvia, tá? Mas ela realmente existe ali, você conseguiria fazer essa transição, tá? Então, dá uma olhada com isso. O visto 482, visto 186 seria uma das melhores opções, tá? Mas, claro, também tem um visto que é o 494, que é o visto de sponsor da área regional, mas esse visto eu só indico se você não tem uma ocupação na lista ali do visto 482 e 186, que eu falei para vocês é muito abrangente, tá? A maioria das vezes você vai ter uma ocupação ali naquela lista principal, mas se não, o 494 pode ser uma boa opção, mas esse visto vai exigir bastante de vocês. A mesma coisa que iria exigir para um 186 Direct Entry, 3 anos de experiência e skills assessments, tá? No geral, só para explicar de uma forma geral também, por questão de tempo, para esse visto de sponsor ser possível, a empresa tem que ser um sponsor autorizado para o 482 e para o 494, para o 186 não, e a empresa precisa fazer uma aplicação de uma nomination. Nessa nomination, a empresa vai ter que provar muito bem que a posição que ela está oferecendo para vocês ali no trabalho é genuína, tá? A gente normalmente tem que provar para o departamento que ocorreu um processo de labor market testing, ou seja, postou aquela posição, deu a chance para uma pessoa que é cidadão australiano residente permanente aplicar para aquela vaga. Geralmente isso é uma formalidade, tá? E a empresa precisa provar que tem ali um salário justo para aquela ocupação, acima do mínimo que o departamento impõe todo ano fiscal. Hoje, o mínimo para o salário mínimo é de 76.515 mais super. A partir do dia 1º de julho, isso vai aumentar para 79.499. Todas as vezes que aumenta um pouquinho, a gente fica um pouquinho ali agoniado, né? Porque a gente sabe que isso importa bastante para o empregador na hora de negociar um sponsor, tá? Dependendo da ocupação, tá, gente? Então, caso vocês estejam aí já no 485 ou até mesmo vice-estudante, já negociando um vice-sponsor, dá uma olhada com carinho nessa mudança que vai ocorrer muito breve para o visto, para o salário mínimo do vice sponsor, que vai aumentar a partir do dia 1º de julho. E lembrando que visto de sponsor a gente não consegue aplicar de uma forma muito rápida, tá? Geralmente, aqui na Tagarela, a gente impõe 45 dias de antecedência para a gente conseguir organizar ali o Labor Market Testing, postar a posição e tudo mais, tá? Então, até meados de maio, dá para poder fazer essa aplicação ainda com o salário anterior, tá? Requisitos gerais, como eu falei, para o 482, só precisa de 12 meses de experiência, não precisa de skills assessments para a maioria das ocupações, tá? E precisa ali também de uma qualificação relevante, ou se você não tem uma qualificação relevante, você consegue ali substituir isso com muitos anos de experiência, tá? Como que um mestrado pode fazer, um bacharel pode fazer diferença ali na sua área? Vai depender muito no que você está vendo, o que você se vê trabalhando aqui na Austrália, tá? No geral, eu sempre sugiro aos nossos clientes escolher um curso que vai realmente melhorar a sua empregabilidade naquela área aqui na Austrália, tá? É muito importante que a gente tenha um pouco de pé no chão na hora de escolher uma área, tá? E muitas vezes um mestrado, por exemplo, um mestrado um pouco mais abrangente, de um MBA, um Master Business Administration, tá? É um mestrado muito ali, de uma forma geral, né, mas muito versátil também, porque ele vai te ajudar em muitas áreas diferentes, né? Tanto como um Retail Manager, tanto quanto um gerente de projetos e coisas desse sentido, tá? Então,
Então, pode ser ali na hora de escolher a área desse mestrado, desse bacharel, é muito importante focar em realmente algo que você se vê trabalhando aqui na Austrália, porque normalmente é aquele trabalho que vai te dar a estratégia para residência permanente, né? Mas, claro, muitas vezes esse trabalho depende da empregabilidade e isso você pode conseguir com o Graduate Visa, com a permissão de trabalho full-time. Tá? Excelente. Vamos para a próxima, Isa? Vocês querem falar alguma coisa do vice sponsor? Eu só ia falar que o 485 é estratégico até no ponto de você mostrar para o empregador que você vale esse salário, né? Porque é um salário alto. A gente tem que entender que 76.515 por ano é um salário alto. E aí, o tempo que você trabalhou no 485, aqueles 2 anos, é o tempo da gente mostrar serviço e falar: olha, eu valho esse valor aí que você vai investir em mim, né? Exato, e também o tempo, né, Isa? Porque muitas vezes essa confiança com o empregador não vem de uma maneira automática, pra gente. Então, ter um 485, ter aquele período ali de 2 ou 3 anos para conseguir aquela confiança para então ter essa conversa com o empregador vai ser muito importante, tá? É muito estratégico por isso. Maravilha. Mas além disso, além do vice-sponsor, que eu sei que muitas vezes o pessoal fala, eu não quero tentar o vice-sponsor, eu não quero depender de uma pessoa. Eu falo assim, não elimina nenhuma das opções para você conseguir a residência permanente. No geral, é muito importante você focar nas 2 opções principais ali para conseguir a residência permanente. Ou 3, se você está solteiro, tentar ali um partner visa ao longo desse período, né, gente? Mas eu falo ali tentar, de fato, o programa de Skilled Visa, que é o programa independente, e o programa de Vice Sponsor ao mesmo tempo, tá? E um programa complementa o outro, tá, gente? Porque eu falo que muitas vezes ali, enquanto você está no vice sponsor, 2 anos esperando para poder fazer a transição, muita coisa pode acontecer. A empresa pode fechar, você pode ser demitido, né? E nada impede ali de você tentar o programa de Skilled Visa e cortar o caminho e tentar um Skilled Visa antes de completar aqueles 2 anos, tá? Então é muito importante também olhar esse programa com atenção, tá? E o programa de Skilled Visa, ele é composto ali daqueles 3 vistos independentes, o visto 189, que é o visto de residência permanente federal, o visto 90, que é o visto de residência permanente estadual, e o visto 491, que não é a residência ainda, mas é quase a residência, visto de 5 anos, regional, que depois de 3 anos nesse visto, morando e trabalhando em área regional, você consegue fazer a transição facilmente para a residência permanente. Esses 3 vistos são excelentes, né? Mas o 89, geralmente, ele é um pouco mais concorrido e só está disponível para as ocupações ali na lista de medium term, que é uma lista mais restrita. Enquanto os outros são os vistos estaduais, que tende a ter mais ocupações, mas a gente sabe também que essas regras estaduais mudam com frequência. No geral, esse programa, você, para começar a concorrer a esse programa, né, você precisa já ter os seus skills assessments, né, a sua validação profissional em uma ocupação relevante, e você precisa ter um certo nível de inglês. Você tendo tudo isso, você vai ali começar a concorrer através de uma expressão de interesse por um convite do Departamento de Imigração. Mas mais importante que a sua pontuação, essa expressão de interesse, gente, é a sua ocupação. Porque, infelizmente, né, se você for ali comparar, por exemplo, um contador e um carpinteiro hoje está sendo convidado com 65 pontos, tá? E um contador hoje está sendo convidado com 110 pontos. Daí você vê a diferença de prioridades do departamento. Hoje, o que o departamento está priorizando para esse programa, e o que os estados estão priorizando para esse programa, de fato, é saúde, educação e construção, tá? Se a sua ocupação não está nessas 3 áreas aí, tá? É um pouquinho mais complicado, né? Eu acho que, principalmente para as áreas mais regionais, ali nos estados mais específicos, pode ser um pouco mais fácil, mas normalmente, fora dessas áreas, vai ser um pouquinho mais complicado. E isso é por causa do momento que a gente está. A gente sabe que o departamento está diminuindo ali o foco desse programa, está realmente focando mais ali no programa de Vice Sponsor, tá? Mas nada impede, principalmente se você está nessas 3 áreas, de tentar seus skills assessments, principalmente durante o visto 485, após um mestrado, após um bacharel, tá? E tentar ali um convite enquanto você está nesse 485. Mas, muitas vezes, esse programa pode ser um pouco angustiante. Você está ali naquele 485, com o tempo acabando, aguardando um convite, e às vezes esse convite não vem, né? Por isso que o complemento desse programa tem que ser um vice sponsor, porque não há garantias nenhuma que esse convite vai vir ao longo ali do seu 485, depois que você terminou um mestrado ou um bacharel, tá? E para você ali poder se garantir, principalmente porque agora, no vice 485, você não consegue voltar para um vice estudante de dentro da Austrália, tá? É muito importante focar no vice sponsor também, entendeu?
Então, para resumir, o requisito principal desse programa, Skills Assessments na ocupação ali relevante. Esse Skills Assessment muitas vezes vai te pedir um curso superior ou um curso ali na área específica que você está tentando, tá? Prova de inglês com pelo menos um nível intermediário e ali tentar aquele sistema de pontuação que vai influenciar muito na sua experiência, muito no curso que você fez na Austrália, onde você mora e todos os outros sentidos, tá bom? Beleza. Próximo slide, Isa, por favor. Tá. Alô, tá me ouvindo? Foi, Acho que já mudei. mudou. Eu acho que tá demorando um pouquinho para É mim. aquele slide do Visa Pathways pós 485, é só para eles conseguirem visualizar mesmo todo o trajeto, né, que eles vão percorrer. Tá, beleza. Então, esse slide resume muito bem aí, né, qual que é o caminho feijão com arroz, digamos assim, quando a pessoa faz um curso superior aqui na Austrália, tá? A pessoa chega na Austrália num visto de estudante, seja primeiramente para fazer inglês, ou depois pode ser um curso VET, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, que não é todo o curso VET que vai dar esse Graduate Visa para vocês. Um curso superior, independente da área, vai te dar um Graduate Visa, um curso superior bacharel, mestrado ou PhD, tá? Você chega na Austrália nesse visto de estudante, faz esse curso, consegue o Graduate Visa. Nesse Graduate Visa é a hora de tentar ali negociar um visto sponsor ou, ao mesmo tempo, né, você tentar fazer seus skills assessments e aguardar por um convite do programa de skills visa, tá? Esse é o caminho mais ali padrão e mais tranquilo de se conseguir uma residência permanente aqui na Austrália, se você está apostando muito ali no investimento que você está tendo em curso aqui na Austrália, tá? Mas, claro, muitas vezes, né, as pessoas chegam aqui na Austrália com um bacharel, já vendo do Brasil, chega aqui na Austrália, vai fazer um mestrado, né, mas com aquele bacharel e a experiência que ela trouxe do Brasil, muitas vezes ela já tem a experiência necessária para um Skills Assessment e para um visto sponsor, tá? Durante o curso, né, fica um pouco mais difícil de conseguir negociar um sponsor por causa da limitação de trabalho, tudo bem, né? Mas se essa pessoa tem um partner com permissão de trabalho full-time, essa pessoa também vai poder tirar vantagem do partner tentar um visto sponsor enquanto está fazendo o curso, ou depois, durante o Graduate Visa também, tá? Mas, normalmente, esse é o caminho mais tranquilo de conseguir fazer ali uma estratégia mais sólida para residência permanente aqui na Austrália. Beleza? Ótimo. Acho que eu tô falando muito, né, Isa? Mas tudo bem, eu acho que tá um tempinho. Vamos lá. Não, tá dentro do tempo. Aí agora você tem mais 2 slides. Vai. Tá, beleza. Então, nesses próximos slides, a gente sempre gosta de falar como que o planejamento faz toda a diferença ali na sua estratégia, tá? Então, é muito importante planejar, se está vindo aqui para a Austrália, tentar ver como aquele curso que você está escolhendo vai fazer uma diferença na sua estratégia chegando aqui na Austrália. E aí você tem que escolher um curso, como falei, que vai te dar muita visão de empregabilidade naquela sua área, tá? Você tem que escolher um curso que pode te abrir caminho para o Graduate Visa, e aí vem a questão de você ver se aquele curso vai conseguir ser terminado antes de você completar 36 anos, ou se você está acima de 36 anos, mas você está pensando em fazer um curso como um Master by Research ou um PhD, tudo bem, porque o departamento vai conseguir ali te dar um Graduate Visa ainda no final. É muito importante, ao longo desse período, você investir na sua experiência aqui na Austrália, porque essa experiência de trabalho que normalmente vai te dar ali mais pontuação para o programa de Skilled Visa, ou vai conseguir te dar uma negociação de uma forma melhor para o seu empregador, de conseguir um visto sponsor, e principalmente, né, tentar sempre investir no seu inglês. O inglês, muitas vezes, para você conseguir aquela matrícula de um Higher Education, já vai ser muito importante, né? Mas o inglês que vai fazer diferença para você tentar um visto de sponsor de uma forma mais fácil com o seu empregador, ou tentar ter uma pontuação muito mais alta, que a gente sabe que o inglês faz toda a diferença no programa de Skilled Visa, para você tentar ter um convite de uma forma mais fácil. E sempre, sempre lembrar que cada caso é um caso. Muitas vezes a gente escuta de amigos falando que a pessoa tentou tal caminho e queria fazer da mesma forma, né? A gente sempre tem que ver como que vai ser ali o seu caso específico, da sua idade, na sua área. Muitas vezes você já trouxe uma bagagem do Brasil que é valiosa, né? Que a gente consegue aproveitar aqui na Austrália para alguma coisa, enquanto aquele seu amigo não vai conseguir da mesma coisa, né? Tentando fazer um curso aqui na Austrália. Então, sempre consulte com um agente de imigração
mostre para o agente de imigração toda a sua bagagem, seu currículo, mesmo que você ache que alguma experiência que você fez ali não é relevante, às vezes a gente pode encontrar ali algo que pode ser relevante para o seu processo, tá? E por último, a gente gosta de mostrar o próximo slide, né, Isa, aqui, quais são os erros que normalmente ali atrapalha seu caminho para a residência permanente. E normalmente, né, um dos principais erros é escolher um curso só para ganhar tempo, ou escolher um curso errado, né, que não vai te ajudar tanto a te encontrar emprego aqui na Austrália, coisas nesse sentido, tá? Como a Isa falou no começo, o tempo de escolher curso para ganhar tempo aqui na Austrália, gente, acabou, né? A gente está vendo ali o nível de recusa de uma forma que nunca aconteceu antes, não por culpa das pessoas, mas por mudança de política do departamento. Então, não existe mais essa questão de escolher um curso para ganhar um pouquinho mais de tempo, para ver se cola, coisa nesse sentido, né? É a hora de realmente investir em um curso que vai te ajudar a procurar um emprego aqui na Austrália de uma forma mais fácil, tá? Subestimar a questão do inglês, né? Novamente, sem inglês na Austrália você não vai conseguir emprego, sem inglês você não vai conseguir ali, muitas vezes, passar num Graduate Visa, ou até mesmo tentar um visto de sponsor. Às vezes, a gente vê isso de uma forma mais comum do que a gente imagina aqui. As pessoas pensam que estão aqui na Austrália há 5 anos e vai ali fazer um curso de mestrado, chega no final do mestrado, não consegue nem atingir o valor da prova para tentar um Graduate Visa, tá? Que o departamento está pedindo um pouco mais alto ali, 55 no PT, 6,5 no IELTS, tá? Não subestime o seu inglês, tá? Sempre continue a melhorar, porque isso vai fazer diferença na sua estratégia de imigração. Nunca ignore prazos e requisitos. A pessoa pensa assim, vou esperar o meu Graduate Visa acabar para tentar fazer os Skills Assessments. Para quê? Né? O seu Skills Assessment não garante o seu visto, tá? Então, já faz desde já. Não fique ignorando e postergando ali para você poder fazer suas revalidações, né? O quanto antes você conseguir organizar qualquer coisa, melhor, tá? E aí vem a questão de você, novamente, procurar o agente de imigração com antecedência para programar o seu processo. E a mesma coisa, guarde todas as suas evidências de emprego e de estudos de forma organizada, tá? Se você trabalha na BN, tá? Guarde suas evidências com extrato bancário, os invoices de uma maneira organizada, né? É muito comum, às vezes, a gente tá ali traçando uma estratégia, a pessoa não tem aquela questão ali organizada, e aí, às vezes, deixa de provar uma experiência valiosa para alguma estratégia depois, tá? Mas seria mais ou menos isso a minha parte, né, Isa? Vamos conversar mais sobre como os cursos de Higher Education, quais áreas podem te dar uma estratégia um pouco melhor. A gente, como novamente no final, a gente vai explicar um pouco mais algumas áreas específicas que vocês levantarem para a gente, e eu posso dar uma contribuição também sobre isso. Isso, Beleza? muito obrigada, Hugo. Quando o Hugo falou da questão de verificar a experiência profissional, eu trabalho na Tagarela, mas eu sou cliente Tagarela também, né? Eu já perdi as contas de quantas consultas com o Hugo eu já fiz. E a gente realmente precisa ter todas as informações bem completas e trabalhar com antecedência, né? Esse ponto de organizar com antecedência, eu acho que é a principal dica que a gente tem que dar, não deixar, por exemplo, para fazer o teste do PTE quando você está ali no final para acabar o curso para aplicar para o 485, porque pode ser que você não consiga nota, tenha que refazer, não tenha data, enfim, é importante sempre se organizar com antecedência. Agora nós vamos passar a palavra para a Marcela e a Aline também. Prontinho, vocês já podem começar. Oi, Isabelle. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Tá tudo certo? Que bom. Muito bom estar aqui com vocês, gente, para falar um pouco mais desses caminhos migratórios que todos nós passamos ou já estamos passando agora. Eu sou a Marcela Duarte, eu sou a Regional Manager das Américas aqui na Kaplan Business School. Como muitos de vocês, cheguei como estudante também, fiz o meu caminho e tenho aqui comigo a Aline Almeida, Student Recruitment Manager, que fica baseada no nosso campus em Gold Coast. E antes de começar também a apresentação, vale lembrar que a Aline também estuda, que nem a Paula, na KBS, é estudante da KBS, então quando ela fala também da experiência como estudante, e eu falo da minha experiência como alumni também, eu sou graduada da KBS pela MBA. Tenho muito orgulho de ser alumni e, lógico, aqui apresentar um pouquinho da KBS para vocês, gente.
Para começar, somos parte de um grupo educacional muito grande, um grupo global de instituições de ensino. E, lógico, a Kaplan Business School está presente somente aqui na Austrália. Mas temos um positivo muito legal, e eu acho que eu vou levantar isso durante a apresentação, que é o foco no estudante. Mas eu também não quero falar muito, não, porque eu estou muito curiosa para ouvir a experiência da Paula. Gente, para começar, um dos nossos positivos são as salas pequenas, as salas de aulas pequenas, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês já visitaram outras instituições, universidades grandes aqui na Austrália, que têm salas maiores, um tipo de ensino diferente. E para nós aqui na Kaplan Business School, esse engajamento em sala de aula é muito importante com os seus professores. Então, a nossa average de estudantes dentro de uma sala de aula, de qualquer bacharelado ou qualquer mestrado, fica ali entre 21 ou 22 estudantes, o que é muito legal. Nós já somos votados o curso de MBA mais popular aqui da Austrália, e isso é baseado nessas figuras do Departamento de Educação para os estudantes internacionais. Sendo assim, nós temos o maior número de estudantes internacionais currently enrolled, né, estudando no momento na KBS, MBA. E com essa informação, gente, se vocês estão aqui, estão comparando instituições, estão em dúvida sobre que universidade, higher ed, estudar, é muito importante, inclusive, essa pesquisa, quanto mais informação, melhor. Mas temos esse site aqui, que é o compare.edu.au. Esse site, ele é alimentado, né, essa data é alimentada pelo Departamento de Educação aqui da Austrália, onde os estudantes mesmos ranqueiam as instituições. Então, essa informação lá, que compara as instituições, é baseado na satisfação dos nossos estudantes, que estudaram e estudam lá. Então, é uma ferramenta muito legal, gente, para vocês compararem a qualidade de ensino, qualidade do suporte, de carreiras, quantos estudantes estão ganhando depois que se graduam. Então, entrem lá, colocam a KBS contra outras instituições, dá essa comparada que vocês vão ver coisas muito legais. Outros pontos, né, gente? Estamos aqui na Austrália, somos todos brasileiros falando português, mas um mix de nacionalidade no seu curso é muito importante. Diferente de cursos de inglês e vocacional, Higher Ed tem um mix diferente, tem outras nacionalidades que vêm em abundância. E aqui na KBS a gente tem nacionalmente mais de 80 nacionalidades. Então, esse enriquecimento, não somente cultural, mas também na hora de você procurar emprego, de fazer o seu network, é muito importante também, porque você vê como outras nacionalidades se comportam nesse caminho migratório diferente da gente. Tem algumas que são muito mais focadas, outras que, né? Então, assim, é importante também essa troca. E com o último ponto desse slide é que nós gostamos de criar uma comunidade de estudantes que completam um curso com muito sucesso, né? Então, nós não somos uma escola que dá desconto fácil, mas a gente gosta de premiar os nossos estudantes. E para cada matéria que os nossos estudantes têm uma nota de high distinction, eles ganham um gift card de $50, então assim, já ajuda você nesse higher education, e uma premiação. Então, mais uma vez, os estudantes colocam no LinkedIn, fazem uma festa, então é muito legal. Bom, no próximo slide nós vamos mostrar os nossos campos. Nós somos o único higher education provider aqui na Austrália com um campus nas 6 cidades principais. Então, só olhando ali, né, começando Brisbane, Gold Coast, Sydney, Melbourne, Adelaide e Perth. E como foi falado na apresentação aqui antes do Hugo, né, os benefícios de você viver numa área regional. E a área regional, né, gente, como a gente sabe, não é uma cidadezinha pequenininha no interior, são cidades grandes, são muitas vezes áreas, cidades que, né, que têm um desenvolvimento, mas que ainda precisam crescer muito. E dentro dessas 6 cidades, 3 são consideradas regionais. Então, temos Gold Coast, Adelaide e Perth, onde eu estou no nosso campus de Perth, são consideradas áreas regionais, onde o estudante tem um benefício maior no 485.
O legal de ter todos esses campos espalhados pela Austrália é que o estudante pode mudar de campus durante os trimestres sem custo nenhum e sem diferença de tuition. Então, aqui a gente está falando de oportunidade, né? Se você está estudando ali em Brisbane e tem uma oportunidade de emprego em Sydney ou em Adelaide, você pode mudar sem problema, sem custo maior e continuar no seu plano, nos seus objetivos. Bom, gente, agora, why KBS? Por que KBS e não outras instituições, né? E mais uma vez, eu vou deixar aqui, eu vou passar algumas coisas rapidamente, porque eu quero ouvir da Paula. Mas sim, os nossos professores são diferentes dos professores tradicionais de universidades mais tradicionais, voltadas para a pesquisa, porque o nosso foco é a prática, são cursos práticos e os nossos professores têm que trazer a experiência do mercado para a sala de aula. E isso é muito importante para a gente. Dentro dos nossos cursos, nós não temos exams, então provas, né? Aí você vai falar, Marcela, mas como assim vocês não têm prova, né? O que temos são assessments, são trabalhos, fazemos apresentações, vídeos, e são coisas diferentes que você faz, né? Assessments diferentes que você faz durante o curso. Por quê? Porque no seu trabalho você não vai fazer prova, né? Então, o jeito que a gente acessa os nossos alunos é na prática, não é tão na teoria com prova, exam e coisas que a gente tinha mais quando, né, fazia o colegial e tudo mais. Outra parte muito importante é o tipo de metodologia que a gente usa, que eu acho que é muito legal para o latino. O professor engaja muito, tem muita discussão em aula, então é o que eu falo, a aula vai muito rápido. E dentro dessas matérias, né, dentro do seu curso, você pode também fazer um estágio. E eu vou falar um pouco mais dessa parte de estágio e carreira nos slides, mas isso é uma parte muito importante dos seus estudos. Outra coisa legal é que na KBS está tudo incluso, não tem taxa de material, não tem que comprar livro, tudo está incluso dentro do valor da matéria. Então, é tudo muito transparente, muito claro, e você tem acesso a esses materiais desde o começo, no portal. Então, não se preocupe, depois eu vou ter que comprar um monte de livro, não precisa, está tudo incluso. E os últimos 2 pontos, gente, são benefícios para estudantes que já se graduaram. Então, por exemplo, eu já me graduei na KBS, sou KBS Alumni, mas eu ainda posso acessar o time de carreiras para o resto da minha vida, então é um suporte que a gente fala que é lifetime, né, garantido para o resto da sua vida, você tem um suporte de carreiras, e eu também posso voltar e assistir aulas dentro do curso que eu estudei. Então, essa reciclagem de informação é muito legal, porque o mercado está mudando muito rápido, as coisas estão mudando muito rápido, e você poder voltar depois de 1 ou 2 anos que você completou seu curso e poder estudar de novo, de graça, é um benefício muito legal. E eu não conheço nenhuma outra escola na Austrália que tenha um benefício assim. Bom, gente, agora eu vou falar de 3 departamentos principais que ajudam os estudantes quando eles começam. O primeiro é o time do Student Experience, que fica ali, né, dando welcome para os nossos estudantes, explicando como tudo funciona. E hoje em dia também tocamos muito na parte de counseling e well-being dos nossos estudantes, né? Então, não é somente trabalhar, estudar e aproveitar a vida, mas também, né, pensar nessa parte de saúde, não somente física e mental. Então, counseling em todos os campos, e é um serviço que também está incluso. O próximo time que eu vou falar é o time do Academic Success Center, que é o time de excelência acadêmica. E depois também quero ouvir da Paula se ela usou. Eu usei esse serviço no começo da minha MBA muito. Eles me ajudaram muito a entender como fazer os assessments, o que era esperado de mim em termos de pesquisa, como usar o ChatGPT dentro dos assessments de uma maneira que é aceitável, e tudo que você precisa aprender para ser um estudante, né, maravilhoso na KBS. E
Esses serviços são muito fáceis de acessar, você consegue marcar consultas 1 a 1 com esses times, e é muito fácil, você abre o portal, clica no time, marca ali a sua consulta online ou face-to-face, e tem esse suporte durante o curso todo. E o que a gente vê é que estudantes que usam esse suporte no começo, as notas começam a aumentar, e eles vão muito bem. Então, usem e abusem, não só, se estão achando o curso muito difícil, é para ser difícil, só um pouquinho, mas usem o suporte. Bom, gente, agora para falar do time de carreiras. Eu acho que no começo da nossa apresentação aqui o Hugo falou muito, a gente, né, falou de sponsor, de como começar trabalho, e o que a gente conversa muito com os nossos estudantes é ter uma estratégia, né, trabalhar na sua carreira. E você não vai estar trabalhando na sua carreira sozinho, né? Você vai ter o nosso time de carreira te ajudando durante esse trajeto. Começando às vezes do básico, como fazer o seu resumê, a sua cover letter, mas também criar uma estratégia de como achar esse sponsor, né? Porque nós temos histórias reais, estudantes reais que conseguiram isso, mas eles usaram o suporte, eles são resilientes, né? Eles vão atrás, mas você ter alguém que vai te ajudar com isso, né? E o time de carreiras, não somente ele ajuda com tudo, todo esse lado de resumê, cavalera e entrevista, como eu falei, mas eles também fazem essa parte de placement dos estágios, né? Então, aqui na KBS, o estágio, ele conta como uma matéria dentro do seu curso. E não é mandatório você fazer esse estágio, tá, gente? Vocês que escolhem se vocês querem fazer o estágio ou não. E vocês trocam aquela matéria por um estágio. E a KBS te coloca para trabalhar numa empresa por 3 meses, né, que é a duração do trimestre, e você está ganhando o quê? Aquela work experience, gente, que é tão importante. Porque pensa que comigo são 2 anos de mestrado, né? Então você estuda esses 2 anos, e por 2 anos você está também trabalhando na sua carreira. Que você faça, por exemplo, 2 estágios, uma vez que você entra no seu 485, você já tem 2 experiências profissionais na Austrália, na área que você está estudando. Então, é um suporte muito legal, gente. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando só desse time e de histórias que temos. Então, assim, jump online, dá uma olhada, porque tem muita história legal. E outro ponto, gente, da sua higher education, eu sei que hoje aqui foi um assunto sério, tá todo mundo, né, tentando achar a sua trajetória, mas também é muito importante durante a sua higher education, que, mais uma vez, que você participe dos workshops no campus, nos eventos, que faça esse network, porque tem muitos estudantes que estão no mesmo barco que vocês, e faz parte também da sua trajetória fazer essas amizades e, com isso, chegar mais longe também. Bom, eu queria agora passar para minha colega Aline para continuar a apresentação dos nossos cursos e falar um pouco das nossas scholarships e promoções do momento. Aline? Olá, Marcela. Oi, pessoal. Todo mundo me escuta? Sim. Maravilha. Estava com alguns problemas de conexões, mas agora acho que vai. Bom, muito prazer. Obrigada, né, para quem está aí com a gente, assistindo até o final. Então, eu vou falar um pouquinho dos cursos que a Kaplan oferece. Como a Marcela mencionou, eu sou Student Recruitment Manager aqui da Kaplan, né? Eu fico na cidade de Gold Coast. Mas eu também sou estudante, né? Decidi aí estudar, estou fazendo MBA, então eu consigo ter essa perspectiva tanto como, obviamente, profissional, né? Um staff da Kaplan, mas também como estudante. E, obviamente, a gente vai ter aí a Paula dando mais feedback para a gente também. Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui na KBS, a gente tem 2 tipos de cursos, né? A gente vai ter os cursos undergraduate, que são os diplomas e os bachelors, que seria, né, a faculdade normal ali no Brasil, bacharelado, ou os cursos de pós-graduação, os postgraduates. E aí a gente tem o nosso Grad Certificate e Grad Diploma. Esses cursos, eles são equivalentes a uma pós-graduação no Brasil, tá?
Tem muita gente que acha que ele é um curso VET, né? Assim, ele tem o peso de um curso VET, de um curso vocacional, mas na verdade não. Ele é um curso realmente de pós-graduação, quando oferecido por uma instituição de higher education, né, como a Kaplan. Então, ele é um curso que você só pode fazer caso você já tenha um bacharelado, tá? E aí, obviamente, a gente tem os mestrados, que hoje, né, é o nosso carro-chefe, aí os cursos mais procurados são os nossos cursos de mestrado. Um adendo, né, interessante, que aqui os nossos bacharelados, eles têm duração de 3 anos, então, diferente do Brasil, né, quando a gente fala de um bacharelado no Brasil, a maioria dos bacharéis do Brasil ainda tem a duração de 4 anos, né, e alguns de 5 anos. Claro que tem os tecnólogos hoje em dia que tem uma duração menor, mas uma qualificação, né, completa realmente sempre vai ser ali a média de 4 anos. Então, legal pensar que aqui em 3 anos você já consegue o seu diploma de bacharelado. Agora, um pouquinho das áreas de estudo que a gente oferece, né? Quais cursos que nós oferecemos. Então, a gente dividiu aí em 4 principais áreas de estudo. Então, a primeira ali, a gente tem a nossa área de business. Dentro da área de business, a gente vai ter tanto o diploma quanto o bachelor de business. E depois a gente tem o nosso grad certificates e o nosso Masters of Business Administration, que é o nosso MBA. O MBA é o nosso queridinho, né? Principalmente aí no mercado latino, entre os brasileiros. E o legal do nosso MBA é que a gente oferece algumas especializações. Então, depois eu tenho um slide só para a gente conversar melhor sobre o nosso MBA, que é um curso bem popular. E aí eu falo mais para vocês das especializações que a gente tem dentro dessa área de MBA. Depois a gente tem os nossos cursos de accounting. Então, aí é uma opção muito legal, né? Tem muito estudante que já vem da área de accounting, mas a gente tem estudantes, às vezes, de outras áreas, interessados, né, nas oportunidades de accounting aqui na Austrália. Então, dentro de accounting, a gente vai ter também o nosso bachelor de accounting, 3 anos, ou os grad certificates e o mestrado também. Todos os mestrados, a gente vai ter 2 opções de duração. A gente tem a opção de 1 ano e 8 meses, ou a gente tem a opção de 2 anos. E aí vale o adendo, né, até como a gente viu na parte ali de imigração, qualquer curso de 2 anos na Austrália ou mais de higher education, você tem direito de aplicar para o Graduate Visa, se você, né, tem ali até 35 anos. Então, para todos os estudantes com até 35 anos, a nossa sugestão é sempre seguir com mestrado de 2 anos, tá? E não a opção mais curtinha de 1 ano e 8 meses. Seguindo, a gente tem a área de Business Analytics. É uma área que tem crescido bastante aqui na Austrália, uma área também que é o top 2 aí dos nossos estudantes latinos. A gente tem muito estudante interessado, estudantes de diferentes backgrounds, né? A gente tem uma galera muito do marketing, por exemplo, que quer entrar para essa área de Business Analytics, tem o pessoal de administração também. Então, é uma área bem interessante, que ainda está crescendo muito, né? Com muitas oportunidades. Então, para o Business Analytics, a gente não vai ter nenhuma opção de bacharelado, a gente começa já com os cursos de pós-graduação mesmo. Então, com o Grad Diploma, o Grad Certificate, e aí o mestrado em si. E, por último, mas não menos importante, também uma área, assim, muito em alta aqui na Austrália, que seria a área de Information Technology, né, o famoso TI no Brasil. Para os cursos de TI, a gente vai ter o diploma, o bachelor, e os postgraduate courses também, o Grad Certificate, o Grad Diploma e o mestrado. E aí, o adendo aqui sobre o mestrado de IT, a gente tem 2 opções. A primeira delas é o Masters of Business Analytics com especialização em IT. Então, esse curso é muito legal, porque se você é aquela pessoa que não tem nenhuma experiência em TI ainda, né, mas gostaria de entrar na área, mas não quer nada muito, como é que fala, muito técnico, talvez o Business Analytics com especialização em IT seja uma opção legal para você. Agora, para quem já tem mais experiência ou já tem uma mente mais analítica, né, eu sempre falo, não necessariamente você precisa ter uma experiência em IT. Talvez você venha da área de engenharia, então você já tem uma mente mais analítica também. Então, o mestrado de IT, ele também é uma ótima opção para você, tá? E aí, sobre o mestrado de IT, a gente vai falar um pouquinho mais nos próximos slides também. Aqui sobre o nosso MBA. Então, como eu falei, o nosso MBA, né, é o queridinho aí do mercado latino. Ele tem a duração de 2 anos. E o mais legal desse curso é que você consegue personalizar 50% do curso. Então, como é que funciona, Aline? Ele tem a duração de 2 anos e o total de 12 matérias, tá, gente? Dessas 12 matérias, vocês têm 6 matérias que são core, que são mandatórias, né? E as outras 6, elas são eletivas. Você pode escolher de acordo com as suas preferências e, obviamente, da disponibilidade das matérias no campus, tá?
E aí, a gente tem essas especializações, então a gente tem 8 especializações no total que você pode escolher. Então, você tem a oportunidade de fazer o curso somente o MBA ou MBA com especialização em uma dessas áreas. E aí é legal porque, de repente, você já tem um background em alguma coisa, você quer, né, deixar esse curso bem alinhado com o seu histórico, digamos, né, profissional. Ou, na verdade, você está pensando em mudar de área e o MBA é uma ótima oportunidade de você fazer isso com a especialização, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, o nosso primeiro Project Management, o queridinho dos engenheiros. A gente tem bastante engenheiro nessa área. Depois, a gente tem a especialização de Health Services Management. Temos estudantes, né, do background de, às vezes eles são médicos, às vezes tem os enfermeiros nessa área, temos pessoas da área da veterinária também. Então, qualquer área da saúde, essa é uma ótima especialização. Depois, a gente tem Data Driven Leadership, Tourism and Hospitality. Tourism and Hospitality também é uma opção muito legal. Às vezes tem estudante que começou, né, ali estudar cookery, estudar para ser chefe, mas está cansado da cozinha, que é uma posição mais gerencial, né? Ou de repente quer trabalhar em redes de hotéis, já tinha experiência com isso no Brasil, acaba sendo uma opção legal também. Depois a gente tem o nosso Digital Management. Para a galera de marketing, essa é uma especialização muito legal, seria mais ou menos, né, o Digital Marketing. Temos Entrepreneurship, para quem pensa em abrir o próprio negócio quando retornar para o Brasil. Women in Leadership, esse daqui, apesar do nome, não é apenas para mulheres, tá? É mais sobre diversidade, um tópico muito importante aqui na Austrália, né? Que as empresas levam isso muito a sério em sempre contratar pessoas com diversos backgrounds, seja, né, em termos de nacionalidade, seja a partir da opção sexual e né, outros fatores também. Então, é uma especialização legal. A gente tem muito estudante da área de RH que gosta dessa especialização de Women in Leadership. E por último, mas também não menos importante, o International Leadership, tá? Então, para o nosso curso de MBA é isso, temos 8 opções. Você pode escolher uma especialização ou até 2, na verdade, tá, gente? Então, até 2 opções. O único, porém, que caso você escolha 2 opções, uma das 2 tem que ser uma das nossas top 3, que nesse caso seria o Project Management, Health Services and Management e o Tourism and Hospitality. Então, caso você queira fazer 2, uma das 2 tem que ser uma dessas que eu mencionei. O próximo slide aqui é sobre o nosso mestrado de IT. Para o mestrado de IT, vocês também podem escolher especializações. Então, de novo, né, para quem de repente já tem uma experiência em IT e quer se formar com um mestrado mais específico, vale muito a pena você escolher a especialização. Ou para aqueles que de repente não têm ainda nenhuma experiência, às vezes vale você não escolher a especialização e se formar, né, numa área mais abrangente, conseguir conhecer um pouquinho de cada coisa. Para IT, a gente vai ter a especialização em Analytics, Cybersecurity, que está super em alta aqui na Austrália. Depois a gente tem Web and Mobile Development e Programming. Então, na área de IT, a gente vai ter essas 4 especializações. Agora, um pouquinho sobre o nosso curso de inglês. Então, se de repente você está ouvindo aí a gente falar e achou muito interessante, mas está pensando que de repente, né, ainda não é para você, o seu inglês, você não está muito confiante com o inglês, a gente tem uma boa notícia. Então, aqui na KBS a gente aceita, né, pacotes de inglês de até 20 semanas. Então, você faz um teste de inglês para a gente identificar o seu nível. E aí você, caso não passe, né, no inglês que a gente solicita para o curso, você pode fazer esse package. A gente oferece, né, o curso de EAP, que é o English for Academic Purpose. Então, se você precisa fazer 20 semanas, você paga somente 10 e as outras 10 semanas a gente oferece gratuitamente para você. Então, já é um ótimo benefício para você conseguir economizar alguns dólares. Ou se, de repente, você precisar somente de 10 semanas, né? Eu não preciso de 20, Aline, eu preciso somente de 10. A gente também oferece essas 10 semanas gratuitas. Então, é um ótimo benefício aí, somente para o mercado latino, né? Exclusivo. Então, vocês têm a oportunidade de estudar o EAP com a gente, que é um preparatório para o curso superior, tá, gente? Não é somente um curso de inglês, ele de fato vai te ensinar como se preparar para um mestrado, né? Como fazer as suas referências, como escrever de forma mais acadêmica, né? Como melhorar ali o teu inglês por uma forma mais acadêmica. Então, um curso super interessante, muito legal, e que a gente oferece o EAP 2 em todos os campos, e porém somente no período matutino. Aqui, bem rapidamente, só para vocês saberem os nossos intakes. Então, para todo mundo que está onshore, a gente tem aí alguns intakes por ano, né? Então, a gente tem, na verdade, março, maio,
depois o nosso próximo em julho, setembro, novembro e um último em dezembro. Eu não vou entrar nas especificações de cada intake, mas as meninas aqui do time da Tagarela são ótimas. Assim que você escolhe o seu intake, elas conseguem te explicar um pouco melhor a diferença de cada intake, mas é interessante você saber que a gente tem sim opções e para encaixar perfeitamente aí com o seu visto. Agora a pergunta que a gente mais recebe, né? A gente não, os meninos aí da agência, e às vezes elas repassam para nós. O estudante quer saber qual que é o timetable dele, quais os dias que ele vai para a aula. E a verdade é que a resposta eu não sei, né? Nem eu, nem a Marcela, ninguém consegue saber. Você é quem vai escolher as matérias que você vai fazer, obviamente de acordo com a disponibilidade, tá, gente? Então, diferente do curso VET, por exemplo, quem está fazendo o curso VET, normalmente você já sabe ali exatamente quais são os dias da semana que você vai ter aula, né? E é normalmente o mesmo dia durante o curso todo. Aqui para nós, não. Você vai sempre estudar por termo. Então, vocês estudam por 3 meses, tem um mês de férias. 3 meses, um mês de férias. Vai ser sempre assim, tá? E aí, a cada 3 meses, as suas aulas vão mudar. E é você quem vai escolher quais as matérias que você vai fazer, obviamente dentro, né, do cronograma e da disponibilidade do campus. Mas o que a gente pode dizer é, na maioria das vezes, os alunos vão para a aula 2 vezes por semana, tá? Então, bem tranquilo, nada como no Brasil, né, que é de segunda a sexta-feira, aquela carga horária super intensa. É uma carga horária muito mais tranquila, são 3 horas de aula por matéria, então a gente está falando aí de 6 horas ou no máximo 9 horas por semana, e essa média de 2 dias por semana, tá? A gente oferece aulas de manhã, de tarde e de noite, mas a gente não consegue garantir, por exemplo, Aline, posso fazer todas as aulas à noite ou posso fazer todas as aulas de manhã? A gente não consegue garantir porque, de novo, vai depender das matérias que você tem que fazer e da disponibilidade do campus, tá? E, de novo, a cada 3 meses, as suas aulas, elas mudam. Agora, outra informação muito legal é sobre o scholarship que a gente tem disponível para os estudantes latinos também, tá, gente? Então, para qualquer estudante latino, a gente oferece hoje aqui na Kaplan 25% de scholarship. O nosso scholarship, ele é válido pela duração total do programa, pelos 2 anos, né? Então, algumas instituições, às vezes, oferecem somente para o primeiro ano, ou se, de repente, você repete uma matéria, você perde a sua bolsa, o que não é o caso aqui para a Kaplan. Então, você vai ter esse 25% de desconto durante toda a duração do seu curso. E a gente colocou a tabelinha aí para vocês darem uma olhada, né? Então, eu sei que é muita informação, mas tem a lista completa do valor total do curso e ali já o valor com o desconto. Então, se vocês repararem, por exemplo, a gente colocou ali o MBA, só para vocês terem uma noção. Então, o valor total do MBA ele é 56 mil, mas com desconto ele cai para 42.300. Esse já é o valor para 2 anos de curso, tá? E como é que vocês fazem o pagamento? A gente colocou essa tabelinha ao lado para vocês entenderem. Como eu falei, vocês sempre vão ter o curso é dividido em termos, né? Então, a gente tem o termo 1, termo 2, termo 3. E aí, vocês fazem o pagamento de acordo com o termo. Então, seriam 3 pagamentos por ano de uma média de 7.050, mais ou menos. Essa vai ser a média ali das parcelas. E vocês, né, obviamente, vão sempre pagando ali antes de começar o termo. Aqui a gente tem, só convidando vocês para seguir a gente ali nas redes sociais, a gente tem bastante conteúdo legal, muito feedback dos estudantes, né, os estudantes compartilhando ali um pouquinho de como é estudar com a gente, contando um pouquinho da vida deles dentro de um mestrado, fazendo um mestrado aqui na Austrália, como é que funciona e um pouquinho da rotina deles. E também no nosso site, caso vocês queiram entrar, assim que vocês entram, existe uma tab que vai aparecer para vocês poderem conversar com os estudantes, que são nossos estudantes atualmente, né? Eles ficam disponíveis lá no chat para trocar ideia com qualquer estudante que queira saber mais informações. E é isso sobre a Kaplan. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada, Marcela. Sempre bom saber um pouquinho mais sobre a Kaplan. Eu sou suspeita para falar, porque já bate aquela vontade de estudar na Kaplan, né? E agora eu vou querer saber um pouco mais sobre a Paula. Ela já me contou nos bastidores, algumas vezes, a experiência dela, mas vai ser muito bacana também ela dividiu um pouquinho aqui com a gente. Paula, fala pra gente, coloquei aqui no slide, né, mas fala pra gente qual é o curso que você está fazendo. Então, só me reapresentando aqui, né, para quem talvez tenha entrado depois, eu sou consultora educacional aqui na Tagarela, né, fico aqui em Brisbane, mas atendo a Austrália inteira.
Bom, o curso que eu faço é o MBA, né, como a Aline frisou bastante, é o MBA com especialização em Tourism and Hospitality Management. Eu comecei em julho de 2024 e conforme as meninas foram falando, a minha mente foi borbulhando aqui de informações que eu queria passar e, obviamente, eu não vou conseguir dividir tudo que eu queria aqui, então vou tentar resumir aqui os highlights que eu pensei. Mas eu acho que um ponto que a Marcela tinha comentado, e eu acho que foi muito estratégico na minha decisão em escolher a Kaplan para fazer o curso, foi por conta dessa especialização que conversa muito com a minha formação do Brasil, porque eu sou formada em turismo no Brasil, então fazia sentido para a minha progressão acadêmica e para os meus objetivos profissionais também, porque, enfim, estou na área de turismo, turismo é realmente a minha área, onde eu construí minha carreira, né? E também por conta dos campos, né? Como a Marcela frisou, a Kaplan tem 5 campos. Eu sei todas as cidades, mas 5, né? O total. E 6? Sim. Ah, perdão. Então, 6. Eu sei as cidades, mas eu não sei o total. E quando eu me matriculei, né? Eu também sou cliente Tagarela, me matriculei em Brisbane, com o objetivo de estudar em Brisbane inicialmente, mas a vida na Austrália ela é cheia de loucuras e dentro de 2 semanas meu marido recebeu um convite para entrar na área dele, né? Ele é da área de TI, em Sydney, e aí em 2 semanas tive que mudar tudo para Sydney. Então, eu comecei minha matrícula em Brisbane, mas o meu primeiro termo já foi em Sydney. E a vida é muito doida mesmo aqui na Austrália. Então, depois de 6 meses em Sydney, retornei para Brisbane e ter escolhido a Kaplan me deu a liberdade de ir e voltar a cada termo, sabe? Então, isso fez total diferença no meu planejamento, porque, enfim, até linkando um pouquinho com o que o Hugo tinha falado e compartilhando um pouco a minha experiência pessoal. Eu estou aqui na Austrália eu cheguei em 2023, vim com meu marido, então eu faço parte das testemunhas de que o mestrado em casal é uma estratégia excelente, uma estratégia inclusive reforçada aí pelo Hugo, que também é meu agente de imigração, pessoalmente falando, e essa estratégia nossa, ela foi crucial para que meu marido tivesse o full working rights dele para procurar o emprego. A gente fala, putz, ele já me falou, ele já contabilizou quantas entrevistas ele fez desde que a gente chegou na Austrália para entrar na área dele. E de verdade passou de 100, né? Porque quando a gente morava em Brisbane, ele fazia bate-volta às vezes para Sydney para fazer entrevista, para tentar. E foi só quando a gente teve o full time do mestrado no visto de estudante foi quando ele conseguiu entrar na área desse, né? Então, foi um passo decisivo. Muitos dos meus clientes aqui na Tagarela tomam vantagem, né, desse benefício para o partner para construir a estratégia de imigração. Mas também tem muitos clientes que são solteiros, né? Estão assim vistos individuais dentro do visto de estudante, e a única coisa que eu falo é que talvez exija um pouco, acho que os dois exigem bastante planejamento, né? Porque se a gente pensar no visto de estudante em casal, o OSHC costuma exigir um pouco mais de planejamento financeiro, mas quando a gente fala no individual, né, aí aplicando para o mestrado, para o Higher Education, eu sempre costumo fazer a conta com mais antecedência, né? Eu falo, se de repente você, na hora de renovar o visto, já tiver 1 ou 2 termos guardado in advance, o planejamento ele fica praticamente como se você estivesse em casal, né? Dividindo esse custo. Então, enfim, eu também, se a Isa é suspeita, eu sou mega suspeita para falar, né? Porque, para mim, a Kaplan, como estudante e como consultora do educacional, né, é o que fecha mais redondo, assim, pensando em imigração, pensando em projeção para PR, né, que para quem tem um objetivo, pensando em carreira.
Então, enfim, eu tenho muita coisa para falar aqui. Eu vou queria te tentar fazer uma pergunta, na verdade. Eu queria que você contasse mais a sua experiência do ensino mesmo, porque é muito diferente do que é o Brasil, o ensino superior na Austrália, né? De uma maneira geral, assim, é muito diferente. Assim, aqui exige um self-study, um tempo de self-study muito maior, né? E aí eu queria que você contasse justamente essa estrutura da Kaplan e também sobre essa questão de não ter prova, né? Como funcionam as avaliações, como que você se sai. Se você já usou o time de suporte acadêmico, conta pra gente, por favor. Tá. Eu tinha muito medo, mesmo já trabalhando como consultora, né? É diferente quando a gente vai viver como estudante, eu tinha muito medo desse self-study, né? Que a gente tanto fala aqui na Austrália. Então eu fui já pensando, meu Deus, eu vou ter que tirar, sei lá, 30 horas da minha semana para me dedicar. Eu já fui assim, sabe, esperando o pior, e na verdade é que não, é bem mais tranquilo, né? É lógico que é diferente do ensino que a gente tem no Brasil mesmo, até por conta da carga horária, né? São 3 horas por aula, então no MBA são 6 horas por semana de aula efetiva ali, on campus ou online, né? Então é lógico que vai te exigir um self-study, mas não é esse bicho de 7 cabeças, né? Eu falo, não é. É um curso muito genuíno, né? Uma escola muito genuína, mas também não é esse monstro de 7 cabeças, assim, né? Então, desde que eu comecei, eu tenho 2 aulas por semana. Já teve termo que eu consegui fazer manhã e tarde, tarde e noite. Eu acho que o que funciona melhor para mim são 2 vezes na semana, à noite, né? Para encaixar com o trabalho também. E basicamente o que eu tento fazer é ter as aulas. Aí cada pessoa vai identificar o jeito que funciona melhor, né? Eu funciono muito me dedicando ali 100% na aula e pesquisando ali por fora mais alguns assuntos que me chamam a atenção ou que eu acho que eu vou precisar para entregar os assessments, né? Então, os assessments também foi algo que me chamou muita atenção, porque isso sim é bem diferente do nosso ensino do Brasil, porque eles são trabalhos, né? Então, eu me identifico muito com esse jeito, muito mais do que prova, porque prova, eu particularmente nunca me dei bem em prova no Brasil, sempre fico nervosa, acho que o conteúdo que te colocam ali numa pergunta direta não é necessariamente o conteúdo que você extrai, né, da matéria que você está fazendo. Então, os assessments, eles realmente vão te preparar para o cenário de business, né? E sempre contextualizando aqui na Austrália. Então, os assessments, eles podem ser por reports, né? Que é o mais tradicional, eu diria, que é quando a gente tem que escrever, né? A gente pega normalmente um business case para trabalhar em cima disso, de acordo ali com a matéria que a gente está fazendo, e aí tem que entregar esse report estruturado, pesquisa, então referências, mas tem também a apresentação, então às vezes a gente tem que fazer slide e gravar uma apresentação para subir na plataforma, ou uma apresentação ali na aula, né, para o professor. Às vezes são infográficos, às vezes eu flerto um pouco com a área de data, então das 3 matérias eletivas que eu tinha para escolher, 2 foram na área de data. Então, alguns assessments dessa área, imagino que das matérias de TI também sejam mais para entregas de dashboards, visualizações, enfim. E você me perguntou sobre, a Marcela também tinha questionado sobre o academic support. Isso foi uma coisa que eu não explorei no início, e esse é um grande arrependimento meu, porque se eu posso dar uma dica para todo mundo usem, abusem do academic support, porque ele faz toda a diferença. Eu comecei a usar um pouco tardiamente, confesso, mas hoje em dia eu uso para praticamente todos os meus assessments, se não é para tirar dúvida de pesquisa ou referência, é para validar o trabalho que eu estou fazendo. Então, às vezes, eu mando para a Liu Wen, que é maravilhosa aqui do campus de Brisbane,
marco, ou às vezes até mando para ela por e-mail, com antecedência, óbvio, pedindo um feedback para ver se ela não pode me dar um insight, de repente, de alguma coisa que pode melhorar, ou se eu posso melhorar a parte da pesquisa dentro daquele assessment. Então, eu tento usar e abusar, assim, de todas as facilidades que a Kaplan dá, porque realmente não é um bicho de sete cabeças, né, fazer um mestrado, mas ele exige que você se dedique. Então, o que eu sinto é que a Kaplan, ela não te deixa sem suporte em nenhum momento para entregar esses assessments que eles pedem ali nas matérias, né? Então, todo assessment tem um descritivo do que você precisa fazer, os professores tiram dúvidas em aula. Também tem um vídeo gravado pelo coordenador da matéria, onde ele explica de novo o que eles esperam desse assessment. E fora o suporte do time acadêmico, fora os professores, coordenadores do curso, que estão ali para tirar a dúvida. Então, minha experiência é mega positiva, valido. Eu fui até olhar antes da gente entrar quantas pessoas tem na matéria que eu estou fazendo agora, e bate exatamente com o número que a Marcela deu, porque tem 21 pessoas numa matéria que é uma core subject, então é uma matéria que todo mundo tem que fazer, então essas matérias elas tendem a ter mais alunos, né, porque é uma matéria que todo mundo vai precisar fazer, mas nas matérias de especialização de turismo, por exemplo, esse número era bem menor por sala. Diversidade de professores, de nacionalidade de professores também, tive professor chinês, australiano, escocês, coreano, brasileiro, tem um professor super querido aqui no campus de Brisbane que é brasileiro, e esse mix de nacionalidade ele reflete nos estudantes também, muita gente de muito lugar, alguns brasileiros, não é uma sala que você entra e vê uma massa de latinos, como às vezes a gente encontra em outros cursos aqui na Austrália, mas a gente reconhece alguns sobrenomes, algumas carinhas, o que dá um conforto também na hora de fazer alguns assessments que são em grupo, ou trocar uma ideia, ou fazer networking, né? Porque o mestrado também tá aqui para isso, né? Eu tenho muito mais coisa para falar, Isa, mas eu acho que o tempo já está meio curto, né? Então não quero me prolongar, mas deixo o caminho aberto aqui para quem tiver mais interesse em saber sobre o curso, em saber sobre a minha experiência, de repente, como estudante, sobre, enfim, até a minha trajetória aqui, ou como esse curso beneficiou meu marido aqui na nossa trajetória pela Austrália. Deixo aí o caminho aberto para a gente se falar, para quem tiver interesse, quiser mais Muito informações. obrigada, Paula. Tenho certeza que a gente queria ouvir mais, é que a gente não tem mais tempo mesmo, mas muito obrigada pelo seu feedback. E agora eu tenho uma excelente notícia para quem está aqui, é que a Tagarela agora é um IELTS, IELTS Trusted Partner, então nós somos, né, acreditados aí pelo IELTS, e a gente consegue oferecer 10% de desconto para todos os nossos clientes. A gente vai estender esse benefício para os participantes aqui do webinar, mesmo quem não é cliente Tagarela, também vai garantir esses 10% de desconto. Eu vou mandar o cupom direitinho para vocês amanhã, por e-mail, junto com uma pesquisa de satisfação. Eu agradeço já de antemão, se vocês puderem responder também essa pesquisa de satisfação. E agora vamos para uma parte que eu sei que é muito aguardada. Como a gente teve o atraso por conta da falha técnica, talvez a gente não consiga responder todas as perguntas, eu vou tentar selecionar algumas perguntas aqui, eu vi que o Hugo, na verdade, já foi respondendo também para os estudantes, para a gente poder facilitar, então eu agradeço já por você ter feito isso, tá? Antes de a gente começar a parte das perguntas, uma coisa importante é que quando a Marcela estava falando dos gift cards que a galera ganha, né, quando é um Higher Achiever, a gente tem uma estudante aqui, a Tatiane Alves, que também é estudante da KBS, e ela disse que ela já ganhou que ela sempre recebe, na verdade, essa premiação. E a gente teve um outro feedback aqui sobre o EAP. Uma pessoa aqui, Vinícius Guilherme da Silva, ele fez o EAP2 da Kaplan antes de começar o MBA, e ele disse que super recomenda, falou que vale muito a pena, porque é aquilo, né? Às vezes em inglês a gente fala, a gente só precisa estar preparado para o ensino superior em inglês aqui na Austrália. Bom, Hugo, você tem alguma pergunta específica que você quer responder, que você já quer falar de forma abrangente?
Na verdade, eu estava só respondendo algumas bem mais específicas agora pelo chat, mas teve uma pergunta aqui que eu acho que é algo comum que as pessoas fazem quando vai fazer um MBA na Kaplan, que eu acho que vocês têm um MBA com especialização em Health Management, correto, gente? E Isso. muitas vezes o pessoal que faz um curso de saúde lá no Brasil, um bacharel, seja na área de enfermagem ou alguma outra área, chega aqui na Austrália, quer fazer um mestrado, né, mais nessa parte de business, com ali uma especialização em Health Management. Quando a pessoa está com uma estratégia para poder fazer uma revalidação de diploma como fisioterapeuta, ou como enfermeiro, ou até mesmo como medicina, alguma coisa nesse sentido, tá? Esse mestrado em si, ele não é tão relacionado à sua estratégia ali para você fazer a sua revalidação, mas ele é sim ali estratégico para você fazer uma pós-graduação aqui na Austrália, conseguir o Graduate Visa no final, né? Ter mais chances de conseguir um emprego depois disso, não necessariamente na sua área, né? Mas pode ser que sim, tá? E sim, né? Então, ali, acompanhar a sua estratégia como um todo, né? Não necessariamente aquela sua estratégia de revalidação de diploma de um fisioterapeuta, tá? Mas ela pode ser de uma forma geral, né? E é muito importante ver essas opções, porque a gente vai ver ali, né? Eu sei que muitas vezes o custo de um mestrado é muito caro. Quando a pessoa vai ver um mestrado necessariamente na área de fisioterapia ou na área de enfermagem, é um custo absurdo, né? E um mestrado de business com ali uma especialização em health management geralmente tem um custo bem menor, muito mais amigável ali para os estudantes latino-americanos, e é sim uma estratégia válida, né? Principalmente pensando ali no partner que está trabalhando part-time ou no postgraduate visa ali depois disso, tá? Então vale a pena chamar atenção um pouquinho para isso, tá? Teve algumas outras dúvidas aqui, gente, que talvez a gente queira responder, Isa, você sabe? Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma pergunta só para, não sei se vai ser exatamente para a Marcela, para a Aline ou para você, mas Uhum. a Tatiane que perguntou. Eu gostaria de perguntar sobre os cursos de Master da KBS que não possuem reconhecimento no órgão ACS, para Skills Assessment. Nesse caso, como eu poderia trilhar o caminho para a imigração nessa situação? Por exemplo, eu estudo o Master of IT, o Extension, né, que é o de 2 anos. Existe algum impacto negativo? Alguma recomendação? Tá. Eu respondi um pouquinho essa parte, não sei se as meninas podem complementar, mas no geral, tá? Esse reconhecimento do ACS, ele facilita o assessment deles na hora de fazer seus skills assessments, mas ele não é obrigatório, tá? Então, se você faz esse mestrado na KBS, ele tem aqueles 2 anos, né? É feito aqui na Austrália, ele tem um registro do Departamento de Educação aqui na Austrália, que esse tem, porque tem um QAICUS, né? Você vai conseguir fazer seus skills assessments depois, se você tem aqueles 12 meses de experiência, que pode ser part-time, tá? Então, se fosse credenciado, seria um pouquinho mais fácil? Seria, mas a diferença é bem baixa, tá, gente? Então, não seria algo ali impeditivo para sua estratégia. Tá? Obrigada, Obrigada. Hugo. Pode ir, E só Marcela. para complementar isso, desculpa, Isa, você tá me ouvindo? O ACS não é obrigatório e, ao mesmo tempo, não garante também, né, o Skill Assessment aprovado. Então, ter o selo do ACS não é 100% garantido o Skill Assessment. E, dito isso, estamos, sim, no processo de acreditação, mas é um processo demorado, precisa ter mais graduados, precisa ter mais data, mais informação para isso. Mas o que é importante é ver se o curso que você está olhando é registrado dentro da área de IT, e o Master of IT Extension que você está fazendo é registrado na área de IT, tá? Não é registrado na área de business ou de qualquer outra coisa. Perfeito. Agora, sobre os trabalhos que você falou, né, que o estudante pode fazer um estágio ao invés de cursar uma matéria, né? Esses trabalhos, eles são não remunerados ou eles podem ter remuneração? Como que funciona? Na maioria das vezes, eles são não remunerados. Um estudante a cada muitos meses que conseguem ter uma opção de ser remunerado. O que a gente fala que é muito importante é que depois, por nós, inclusive nós latinos, né, brasileiros, trabalhamos muito bem, nós temos, né, uma ética muito boa de trabalho, a gente vai mesmo para cima,
é o quanto os estudantes ficam depois nesse trabalho, né, porque você está ali, você conhece seu chefe, você explica como funciona o seu visto, quando que você vai poder trabalhar full time, então é muito mais fácil depois eles ficarem, né. A cada 4 estudantes que fazem estágio, 1 fica na empresa depois. Então a porcentagem é muito grande, né, a porta de entrada que a gente precisa, né. Exato. Experiência é Agora, tudo, né, gente? Experiência para depois conseguir um outro trabalho, né? Muitas vezes a pessoa faz ali um curso não com pouca experiência, ter esse mestrado vai te abrir portas para as outras coisas, não necessariamente naquele trabalho, mas depois, né? Para imigração em si, tá? Para um programa de Skilled Visa, o departamento vai pedir que aquele trabalho seja remunerado, tá? Então, depois disso, isso vai abrir portas para vocês conseguirem algumas coisas. perfeito. A gente tem uma pergunta. Desculpa. Não, desculpa, eu só ia comentar aqui essa questão do trabalho não remunerado. Eu até brinco com meu marido que a gente pagaria para ter experiência profissional aqui na Austrália, né? Porque a gente sabe o quanto faz diferença. Então, assim, não ser remunerado, eu, na verdade, pagaria, porque, assim, depois que meu marido teve a primeira experiência, né, que a gente fala furar a bolha da área aqui na Austrália, né? Depois que ele conseguiu aquele emprego em Sydney, hoje em dia ele já recebeu várias ofertas, vive recebendo na área de TI, é uma loucura. E ele já mudou de emprego sempre para um melhor, que fazer mais sentido para a gente. Ele está na terceira experiência empresa, né? Dentro da área dele aqui. Então, eu sempre brinco com isso, que a gente pagaria para ter experiência profissional aqui na Austrália. Ótimo. Muito bom. A gente tem uma outra pergunta aqui que não sei se você vai conseguir responder exatamente, Hugo, mas o Diego Meneghetti perguntou. Ele falou que ele está terminando um Master of IT na Kaplan e a esposa dele gostaria de aplicar para um Master of Social Work para estender a permanência. Imagino que eles não sejam elegíveis ao 485. Esse Master of Social Work seria um bom caminho ou você acha que tem que falar na consulta mesmo para analisar o perfil do estudante? Falar de uma maneira geral que o Master Social Works, caso ela consiga a matrícula, porque muitas vezes eu sei que a universidade vai pedir um background ali um pouco nessa área, tá? Mas caso ela consiga terminar esse Master of Social Work, ela vai conseguir fazer os skills assessments de Social Worker de uma maneira mais facilitada aqui na Austrália, tá? Junto com o órgão ali responsável, que é o ASW, e com aquilo conseguiria ali skills assessments de uma maneira fácil e conseguiria concorrer ao programa de Skilled Visa como Social Worker, que tende a ser uma ocupação prioritária para o departamento na lista de medium term e vai conseguir tentar ali os principais vistos. É uma boa estratégia, mas tem que pensar também no período pós-Master of Social Worker, que não vai conseguir ali, né, um convite de uma maneira imediata, né? Geralmente as pessoas conseguem isso com o Graduate Visa. Se o Graduate Visa não for uma opção, né, aí é a hora de já pensar ali, talvez uma renovação, um visto de sponsor, para poder aguardar algum desses caminhos. Na verdade, acho que é talvez até a estratégia de casal, né? Porque se ele está terminando o Master de IT, ele já vai estar pronto para entrar no mercado de trabalho e aí, invertendo os papéis, ele vai poder ter a permissão full-time, que é o que a gente tinha conversado. Seria excelente, né? Na aplicação de visto estudante, vai ser uma aplicação um pouco mais sensível por o departamento ver que teve essa troca, né? E por ela já ter ficado aqui na Austrália durante o seu mestrado ali, não estudando, mas ainda uma aplicação forte por ser um curso de Higher Education, novamente, né? Só por ser um curso de Higher Education, o departamento vai analisar com mais bons olhos, tá? Por outro departamento, e vai ter um peso maior nessa aplicação de visto estudante. Perfeito. Agora, para a gente encerrar, a gente tem a Paula Silva. Se não me engano, a Paula está aqui em Adelaide, pelo nome eu estou reconhecendo. E ela falou que ela faz um Master em uma outra universidade. Tá aqui em Adelaide, ela escreveu até, tá aqui em Adelaide, é a cliente de Adelaide mesmo. E ela disse, hipoteticamente falando, quão burocrático seria mudar para Kaplan? Algum impedimento? Eu vou passar a palavra para as meninas, mas antes eu gostaria de dizer que, assim, o departamento está sendo cada vez mais criterioso com essa questão das trocas e eles vêm colocando algumas medidas para dificultar essas trocas, tá? Para ser bem honesta com você. Então, a primeira coisa que faz uns 2 anos, mais ou menos, eu acredito que eles tenham colocado isso, é que você precisa completar pelo menos 6 meses do curso que você contratou antes de você pedir o release. O release é esse cancelamento, né, que você faz na instituição que você estuda e essa liberação que eles fazem no sistema para que uma outra instituição, por exemplo, a Kaplan, consiga emitir o seu COI. Agora, no dia 31 de março, também começou a valer uma outra medida, depois eu posso conversar com você no detalhe certinho, mas pensando na aceitação da KBS, como que seria esse processo, meninas? Vocês podem responder rapidamente, por favor?
Obrigada, Isa, e bom geral mesmo, porque as coisas continuam mudando bastante aqui, né? E o departamento quer garantir que estudantes que não são genuínos não estão abusando do sistema e trocando de escola toda hora. A regra que a Isa falou está muito certa, e a ideia aqui é submeter, né, uma nova aplicação para KBS, para assessment, então, parecido com o que você fez com a sua universidade atual, aplicar para KBS, pegar, né, se for aceita, a sua carta de oferta, nós podemos olhar também as matérias que você completou nesse mestrado, se são equivalentes às nossas matérias, você também consegue pegar créditos pelas matérias, e trabalhar nessas duas processos, o cancelamento do seu mestrado atual e a aplicação para KBS, até você ser aceita e o COE ser mandado. Perfeito, muito obrigada. Agora a gente já pode encerrar. A gente não consegue responder todas as perguntas, né? Mas eu agradeço já de antemão a presença de todos vocês aqui. A gente fica muito feliz em ver que a grande maioria acompanhou o webinar do início ao fim. Então, eu espero muito que vocês tenham aproveitado toda a informação que foi disponibilizada aqui. Como eu disse, eu vou encaminhar para vocês amanhã o cupom de desconto no IELTS, que vocês garantiram, né? 10% de desconto. Quem está aqui provavelmente vai ter que fazer o IELTS em algum momento, então é bom que você já tem esses 10%, vale tanto para a versão acadêmica quanto para a versão general, né? Mas tem que ser feito on computer, tá? Se for o paper-based, não vale o cupom. E eu agradeço muito, se vocês já quiserem. Quem não é cliente Tagarela ainda, quiser começar o planejamento, é só escanear o QR Code para entrar em contato com a gente. Não deixe para a última hora, o planejamento leva tempo. A KBS, o time da KBS trabalha muito para que eles processem as cartas de ofertas rapidamente, mas o time de admissions vai olhar se você atende os critérios, se você realmente está qualificado para iniciar aquele curso. As instituições agora também, né, para se prevenir de receber um visto aí recusado, eles também analisam a questão se você é um estudante genuíno, então eles analisam como a sua aplicação de visto vai ser vista, né, pelo departamento. Então é importante se organizar com antecedência para que a gente tenha tempo hábil para fazer a matrícula, receber o COI e montar uma boa aplicação de visto também. Muito obrigada, gente, pela participação. Obrigada, Marcela. Obrigada, Aline. Obrigada, Paula, Hugo. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, gente. Prazer, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.